Fala conexos e conexas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui a gente sempre conecta dois assuntos, viagem necessariamente, e o segundo assunto, quem determina é o nosso convidado ou a nossa convidada, que eu apresento já já. Antes vou cumprimentar meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato. Oi, Sheila, tudo bem? Bom estar aqui com você de novo para mais um episódio do Conexão Viagem. Lembrando que nosso canal está no YouTube, Conexão Viagem, entra lá, clica no sininho, toda quinta-feira às 18 horas um episódio novo para você. Gente, deixa eu aqui, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, mandar um beijo enorme pro nosso novo parceiro, o pessoal da Localiza, ó. Um beijo, a Localiza a partir de hoje, junto com Conexão Viagem. A gente está muito feliz de contar com vocês. Então é isso aí, Localiza para você chegar lá. O que mais, Possato? Travelux Confidence, a maior casa de câmbio do Brasil, com mais de 120 lojas espalhadas por aí para tudo que você precisa para sua viagem internacional. Oferecimento também da Hotéis.com. Aliás, com cupom nosso, em cupom Conexão Viagem, Hotéis.com, encontre seu lugar perfeito. E aqui com a gente a Enkel também, parceria além da nuvem. NW Turismo também patrocina esse podcast, agência que realiza o seu sonho de viagem, sempre de um jeitinho personalizado. Então acesse lá no Instagram, @NW Turismo. Certo, é isso? Isso aí. Vamos ao nosso convidado de hoje, porque ele é jornalista, ele é comunicador, ele é apresentador, ele é escritor, aliás, escritor de best-seller, gente, porque são mais de 1 milhão de livros vendidos. Rodrigo Alvarez, meu colega de Band, inclusive. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sheila. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Quando eu falei aqui no comecinho que a gente sempre conecta dois assuntos, no seu caso é muito difícil a gente conectar só dois. Viagem e... turismo religioso? Poderia ser. Viagem e cobertura de guerra? Poderia ser. Qualquer cobertura. Viagem, cobertura jornalística. Você já viajou o mundo, mas eu queria que a gente começasse falando, até em função de cursos seus, de livros que você já escreveu e do momento que a gente vive, em que a gente acaba de assistir a milhares de fiéis peregrinando, indo até o Vaticano para se despedir do Papa Francisco, né? A gente acabou de assistir a essas cenas para falar um pouco de turismo religioso e o quanto, nesse caso aqui específico, com a história dos papas, né? Isso transformou o turismo quando você considera Roma, o Vaticano, e o quanto as religiões podem transformar destinos em destinos turísticos. Muito. Transforma demais. E isso já foi descoberto na Idade Média. Porque, posso voltar na Idade Média? Pode, vamos embora. Então vamos começar voltando, porque na Idade Média os reis perceberam que se eles tivessem relíquias sagradas, especialmente se fosse uma relíquia de Jesus, as cidades eram mais visitadas. Então começou uma caçada por relíquias. Mas isso já começou, na verdade, lá no século IV, com Santa Helena, que foi a filha do Constantino, imperador, que foi para a Terra Santa, Jerusalém, buscar um pedaço da cruz de Jesus. Aí ela levou esse pedaço da cruz para Constantinopla, imagina-se um haste de uma cruz, e eles foram fatiando a cruz e colocando um pedacinho da cruz de Jesus no mundo inteiro. E cada basílica, igreja que tivesse, recebia mais peregrinos. E aí começou-se uma outra prática, pedaços de osso. Então você vai numa basílica de Maria Madalena em Vézelay, na França, tem lá um pedaço de osso que acaba sendo motivo para a pessoa ir àquela basílica. Então o turismo religioso começou a ser alimentado pela procura, pela essa caçada de relíquias. Inclusive tinha brigas terríveis entre reinos que queriam, por exemplo, a coroa de espinhos de Jesus, que é a relíquia, era mais disputada no século IX, quando o rei da França, Luís IX, conseguiu lá a Jerusalém pessoalmente trazer a relíquia para atrair mais gente para Paris. Então o turismo está totalmente ligado à história da religião. Olha que legal, gente. Legal. E hoje em dia, o turismo religioso ele vem ganhando mais força ao longo dos anos, né? Ele, como você já voltou lá na Idade Média, hoje ele é muito forte. O que esses acontecimentos recentes mudam no turismo religioso? O que a morte do Papa, por exemplo, vai aumentar o turismo religioso ou vai aumentar só o foco em Roma? Como é que você enxerga isso daqui para frente? Esses grandes acontecimentos, né? A morte do Papa tem um efeito por algum tempo, talvez, né? De visita agora. O conclave vai continuar muito cheio, porque tem muita gente indo para lá por causa do conclave. Mas eu acho que se não vier um Papa carismático, diminui a visita a Roma.
todo mundo queria ir ver Francisco em Roma. Ver Bento XVI, Mais ou menos. talvez não, né? Então, depende de quem vai ser o próximo Papa, se vai ter mais turismo ou não em Roma. Jerusalém foi prejudicado pela guerra. Eu mesmo deixei de ir a Jerusalém, tinha marcado de levar um grupo para estudar lá a história da religião, e a gente adiou, porque não dava para ir. Até dá para ir agora, mas as pessoas não querem ir. Tem medo, né? Ainda que não aconteça nada. No momento, quem está em Jerusalém não acontece nada. Um turismo muito seguro sempre foi em Jerusalém. A visitação de igrejas, por exemplo, em Roma, né? Pegando agora, porque o Papa Francisco pediu para que o corpo dele fosse sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore. E as pessoas têm uma tendência a visitarem o Vaticano, a Basílica de São Pedro e tal, e às vezes não visitam outras basílicas em Roma, porque desconhecem a história, porque desconhecem essas outras basílicas. Isso abre uma possibilidade de conhecer outras igrejas e o valor artístico dessas. Isso é uma coisa para a qual você olha quando viaja ou quando está com grupos para explicar. O valor artístico, sem dúvida, né? É interessante porque isso vem de família, às vezes, vem de casa, né? Meus pais gostavam de viajar ao Brasil e me levavam para visitar a igreja. Ia para Ouro Preto, Tiradentes, Salvador. Então eu peregrinei o Brasil com meus pais, não eram religiosos, mas gostavam das arquiteturas das igrejas. Então isso aí já entrou no sangue por aí. E você estava falando disso porque mesmo... de visitação de por exemplo, igreja. Eu dei o exemplo da Basílica Santa Maria Maggiore, que eu acho belíssima. Já tem gente indo para lá, né? Já tá cheia. Já virou um novo ponto turístico. Já é ali, um ponto turístico, né? Até porque ela é linda e merecia já ser visitada. Maravilhosa, A outra que está super em alta é Assis. A cidade de Assis é o lugar mais desejado agora, um dos mais desejados pelos turistas religiosos católicos, por causa do santo Carlo Acutis, que é um jovem de 15 anos morto recentemente, que é o primeiro jovem do nosso século, a primeira pessoa do nosso século a ser canonizada. Não foi porque o Papa morreu, ia ser agora no domingo. Então até um amigo meu que é guia turístico, o Heitor, ele falou, a gente ia para Assis, mudou, vai para Roma. Tá vendo? Mudou. Os acontecimentos mudam. E o que o Carlos Acutis ele muda um pouco na sua visão em relação à Igreja Católica, né? O que é muito novo, muito jovem. O que muda para a Igreja ser uma pessoa tão nova assim, já ser reconhecida e quase ser canonizada? Porque ele tem uma comunicação muito direta com os jovens e ele acaba fomentando um movimento de renovação. Uma linguagem nova, né? Ele falou pela internet, ele fez um site para divulgar, ele se comunicava pela internet, ele é visto como um evangelizador da internet pela igreja, então ele se comunica com os jovens. Agora, e é muito impactante, a gente estava falando de relíquia, tem o corpo inteiro do Carlo Acutis num túmulo de vidro exposto na Basílica de Santa Maria Maggiore de Assis. Que é o mesmo lugar do conhecido despojamento de São Francisco, onde ele tirou as roupas luxuosas dele e virou um monge dedicado aos mais pobres. E esse corpo do Carlo Acutis, eu até fui lá agora em janeiro para mostrar isso, eles pegaram a múmia, tinha sido um pouco mumificado uns poucos anos depois de enterrado, e revestiram, embalsamaram e revestiram com cera, e fizeram um boneco de cera em cima da múmia. E isso está atraindo milhares e milhares de pessoas. Quando eu fui lá, tinha muito jovem, tinha missa só de jovens. No momento que eu cheguei, tinha um grupo imenso mexicano, depois foi entrando mais gente. Ou seja, você aumentou um braço do turismo religioso agora, você diminuiu a idade da frequência. Né? As relíquias de santos católicos estão diretamente associadas ao turismo em praticamente toda a Europa. Na França, então, inventaram de relíquia lá. A França inventou que Maria Madalena morreu na França. É mentira. Para atrair turista. Mentira. Pronto, vamos aos fatos e mitos. Teve um certo Jacopo de Voragine lá na Idade Média também, que criou um livro chamado Lenda Áurea. Ele mesmo falou que era lenda, mas o pessoal acha que a lenda é verdadeira. Ele chamou de Lenda Áurea. Ele não mentiu, né? No meio do livro, uma das 1000 histórias que ele inventou é que Maria Madalena saiu de Jerusalém, depois da crucificação de Jesus, com todo aquele problema lá, e foi de barquinho, bonitinha, linda, chegou lá no sul da França, na região de Aix-en-Provence, que tem ali embaixo, perto de Marselha. E ali hoje tem uma basílica dedicada a Maria Madalena e tem o crânio de Maria Madalena. As pessoas não sabem, mas tem o crânio de Madalena. Mas não é. Não é. Nem a coroa de espinhos de Jesus que está em Paris, no Museu
Estava no Louvre e voltou para Notre Dame agora. Não é. Tenho certeza, pesquisei o suficiente para entender que não é. Não é, eu fui enganada no Louvre, é isso que você quer dizer? Fez uma selfie ninguém bonita. mente, porque ninguém mente. Não está escrito lá, esta é a coroa que foi de Jesus. Que era. Essa é uma coroa venerada por uma tradição, como se fosse a coroa de Jesus. Tá Eles nas entrelinhas ali. Não está mentindo. Quem mentiu lá atrás foi o rei Balduíno II, que vendeu a coroa de espinhos para o rei Luís IX da França. O rei de Jerusalém, né, que era um cristão, vendeu por uma grana altíssima pro francês que foi enganado aí. A gente tá falando de golpe. A gente tá falando de golpe agora. Golpe fora de do ar, viagem. né? Tomou um golpe aí Ele nas foi notícias. fazer uma cruzada, querendo retomar Jerusalém dos muçulmanos, ficou 4 anos lá e tomou o golpe da coroa de espinhos. Porra, o pessoal vai me matar, eu falo isso, mas eu já falei, então tô repetindo. Não é a coroa de espinhos de Jesus. Não é. Poxa. Agora, sabe por que não é tão fácil Uma entender? frustração. Porque não existia essa cultura de relíquias no judaísmo. Os apóstolos de Jesus não guardavam nada. Quem vai ter guardado a coroa de espinhos que matou o Jesus tem cheio um de objeto sangue? pra- Onde é que foi parar isso? Ah, guardaram bonitinho, estava ali, durou, botaram na geladeira. Onde botaram? Num caixão? Num guarda. cofre? Não tem coroa de espinhos. É. Mas tá cheio disso. É. Agora, eu queria saber quais são destinos obrigatórios do turismo religioso. É claro que isso depende muito das crenças pessoais, dos Eu tô falando de interesses cristianismo, é mais pessoais. fácil. Ah, Bom, se a gente. Aí, cristianismo tem que separar catolicismo e cristianismo como um todo, mas Jerusalém é o número 1. né? Qualquer cristão que tem algum pouco de fé, né, que é ligado na religião, vai querer ir para Jerusalém. alguma Você vez já na foi vida. quantas vezes para Jerusalém? Eu morei 4 anos lá, Ah, tem isso, né? mas eu continuo voltando. Uhum. Então eu vou com bastante frequência. Jerusalém é número 1, Roma número 2 para os católicos. E aí tem a Itália inteira. Né? A Itália inteira. Assis é um dos lugares mais fortes, porque tem São Francisco enterrado lá, Santa Clara e agora que ainda não é São, vai virar daqui a pouquinho, Carlo Acutis. Então Vai aumentar mais ainda. a frequência. imenso, né? E Assis Agora, é uma cidade gracinha, né? Hã? Assis eu achei uma cidade gracinha, Linda, é uma graça de cidade. Parece um pouquinho com Jerusalém. Eu me lembrei muito de Jerusalém, aquelas ruelas, aquelas subidinhas, pedra para todo lado, né? Aliás, eu acho que tem inspiração em Jerusalém, porque é uma cidade que cresceu muito na Idade Média, e tudo que é cristão na Idade Média é inspirado em Jerusalém. França, Itália, eles estavam o tempo todo voltados com aquele sentimento ruim de ter perdido a Terra Santa para os muçulmanos, então eles começaram a construir cidades que se parecessem com a Terra Santa. Isso aconteceu também em Malta, que é um destino maravilhoso, aliás, turístico, lindo, né? Bom. Malta, na Espanha. Não, o arquipélago de Malta, lá embaixo. Ah! Ao sul da Itália, no meio do Mediterrâneo. É um lugar que foi dado de presente para os cavaleiros hospitalários que faziam as cruzadas, quando eles ficaram sem terra. E eles transformaram aquilo no maior, o lugar mais católico do mundo. Só perde para o Vaticano, que não dá para comparar, porque o Vaticano é só religioso, mas ele tem 97, 98% de católicos. Onde você pisa ali tem o túmulo de alguém ligado à religião. E tem uma das basílicas mais lindas do mundo, que é a Basílica de São João Batista. Aliás, Malta eu fiz uma viagem de história da religião, levando um grupo para explicar lá em Malta, fizemos aula lá. Você leva grupos de pessoas para... Fiz Você não 2 leva vezes mais? só. Você não gostou? Não dá tempo. Ah, entendi. Nem eu tenho cabeça para ficar... Se organizarem e me trabalho. chamarem, eu vou. É, Mas tá. eu pensar em não. Olha a dica aí. O turismo religioso, ele nasce muito com as pessoas procurando cura, cumprindo promessa, agradecendo, né? Hoje ainda é assim? Ou mudou um pouco nos últimos anos? As pessoas procuram mais para conhecimento porque gosta, ou tem sempre atrelado uma cura, um milagre, uma esperança, alguma coisa nesse estilo? O que você acha? Eu acho que tem vários sentimentos distintos, né? Mas eu acho que, assim, quando a pessoa quer ir para um lugar sagrado, ela tem a sensação de estar se aproximando mais do sagrado e, de alguma maneira, ela gostaria e sente nessa viagem algo espiritual, como se ela estivesse vivendo um momento diferente, um momento em que ela está mais aberta à espiritualidade. Então é muito forte, todo mundo chora muito nessas viagens, as pessoas ficam mais amigas, é legal isso, sabe? Porque Cria um esse laço, né, sentimento religioso comunhão, é muito bacana, e um grupo religioso ele costuma se unir muito.
Então é muito bacana ver essas pessoas como vai evoluindo durante uma viagem, as amizades que acontecem em outros grupos também, mas de uma maneira diferente no grupo religioso. Parece que eles começam a prestar atenção mais nas mensagens religiosas e tentar seguir. Entendi. Gente, histórias como essa aqui que o Rodrigo está contando mostram como a fé movimenta pessoas, movimenta culturas, movimenta experiências, destinos todos ao redor do mundo e, em muitos casos, é a tecnologia que viabiliza esse alcance, conectando dados, ideias, projetos que inspiram e transformam. A Enkel é uma consultoria de tecnologia que ajuda empresas a crescer e inovar com o uso de cloud, dados, de automação e inteligência artificial. Se você quer entender como usar a tecnologia para escalar o seu negócio, é só acessar lá enkel.cloud e aí você fala com os especialistas da Enkel. Certo? Isso aí. De todos os lugares que você já foi sagrados, assim, qual mais te marcou? Qual que você tá na tua top 3 ali de referência, de indicação? Nada se compara a Jerusalém. Nada. Nada. Porque Jerusalém, além de ter o cristianismo, você tem o judaísmo e tem o islã. Então, para onde você olha, você tem 1000 anos de história, mais de 1000 anos, 3, 4 mil anos de história. Jerusalém é incomparável. Não tem como comparar. O resto começa daqui de baixo, né? Mesmo Roma, que é maravilhoso. Tá muito longe de Jerusalém ainda. Do ponto de vista religioso. Claro que Roma é uma cidade mais completa, né? Claro. Para morar, Roma. Se bem que eu adorei morar em Jerusalém e voltaria. Fácil. Só saí porque eu fui expulso, né? Vamos contar essa história, inclusive, aqui? Essa história é boa que tem uma viagem envolvida. Exato. Passada, né? Foi uma viagem. Conta essa história pra gente. Não, porque... Bom, primeiro eu acho legal a viagem para Gaza. Eu tinha ido para Gaza, levei o padre Fábio de Mello, que eu tinha escrito a biografia dele. Na verdade, eu estava escrevendo a biografia, ele estava numa viagem, fez uma escalinha e veio me encontrar. Aí eu falei, padre, você quer ir a Gaza comigo? Vamos lá conhecer o padre Mário. O padre Mário é um brasileiro que cuida da igreja de Gaza. A mesma igreja para onde o Papa ligava todos os dias. O padre Mário, na época, era o pároco lá. Em que ano foi isso? Desculpa. 2014. Tá. E... a gente foi, bom, primeiro para entrar em Gaza é o único lugar do mundo que você passa por 3 controles de passaporte, né? Que você tem Israel, Fatah, que é o partido da Cisjordânia, e o Hamas, que é o partido de Gaza. Depois de atravessar 2 quilômetros a pé, você chega a Gaza. E, bom, enfim, a história não é essa. Fizemos lá, eu levei o padre Fábio, fiz uma reportagem contando como tinha sido aquele encontro de padres ali, um com uma realidade diferente do outro, um brasileiro, os 2 brasileiros, mas em Gaza. O padre Mário contou que estava sendo ameaçado pelo Hamas, que toda hora jogavam bomba no carro dele, quebravam vidro, atiravam coisas na igreja. E eu mostrei isso na televisão no Brasil e no dia seguinte começou a chover mensagem para mim que o Hamas não está satisfeito com você, o Hamas não quer te ver, não aparece mais por aqui. Que notícia boa de receber, né? Quando você ouve isso do Hamas, ele não tá brincando. Não, né? tá. Isso quer dizer o seguinte, olha, se você vier aqui, pode ser que tenha uma bombinha para você também. Então, em 48 horas, eu me mandei. Desde que chegaram as mensagens, eu não saí mais de casa. Pedi ajuda para a Embaixada Brasileira, me conseguiu 2 carros blindados, eu botei a família e o que coube dentro do carro. Eles me colocaram dentro do avião, nem entrei em controle de passaporte, nada, dentro do avião. Até eles sabiam o risco, né? Sabiam, eu fui embora. Nem minha mudança eu fiz. Um amigo meu voltou lá para fazer a mudança para mim. Não, eu tive que ir embora. Então, tem viagens também que acontecem assim. Teve uma viagem boa de Israel, boa, ruim. Quer dizer, era legal, porque eu fui para a África do Sul quando morreu Mandela. Tinha um combinado dentro da Globo, assim, se morrer num dia bom do seu avião, Rodrigo, vai você. Tem que quem chegar primeiro. Senão vai alguém da Europa. Mas o Mandela só podia morrer na quarta-feira para eu ir. Só tinha um voo da El Al. Era a única possibilidade. Para África do Sul. E aí ele morreu no meu dia. E aí eu fui. A viagem foi maravilhosa. Bom, uma viagem indiscutivelmente uma das melhores da minha vida, porque viver os funerais, não é um funeral, né? São diversas cerimônias funerais ao longo de 2 semanas para a morte do Mandela. Indescritível, me transformou, ver e vivenciar aquela alegria, porque era uma festa, né? E aí na volta, feliz da vida, assim, no sentido de ter vivido uma experiência, o meu avião quebra a turbina, eu vou voando com uma turbina só, saindo lá da África do Sul para Israel. E aí o piloto começa a pedir autorização de pouso, mas ninguém dá. Israel não.
Israelense? Não, aqui não vai pousar. Aqui não. País muçulmano, você quer descer aqui? Não. Foi aí que ele teve que fazer a volta. Então a gente ficou 3 horas voando meio capenga. Todo mundo achando que não chegava, mas chegou. Gente, que Acontece, sufoco. Mas olha, já que você falou de África do Sul, eu sou uma apaixonada pela África do Sul e acho que, independentemente do período em que se vá, é uma viagem transformadora, porque essa experiência de vivenciar a cultura, a alegria do povo, mas ao mesmo tempo uma história de sofrimento, isso é muito perceptível, isso está na pele, isso está na atmosfera, não está? Em termos de transformação pessoal, talvez tenha sido a maior que eu já tive, porque o convívio com aquelas pessoas é mágico, né? É isso, você aprende um tipo de alegria que você não tem. O estrangeiro vem pro Brasil e sente isso também, Isso, né? dizem que sim, né? Mas só que eu acho que lá é ainda mais, eu tenho a impressão, porque a gente sente isso lá. Isso, exato. É maravilhoso, foi maravilhoso. O que você gostou mais lá na África do Sul? Das pessoas, né? Indiscutível. Até porque, assim, quando a minha vida de trabalho foi toda feita em cima de viagens. Então, quando você viaja a trabalho, você não visita lugar turístico. Raramente você vai visitar um lugar turístico. Então, não dá tempo, né? As referências são outras de gostar de um lugar. A comida era boa, o povo era legal, são as principais coisas, né? Porque eu não vou ver o monumento histórico, nem sempre vou. Às vezes dá, às vezes não dá. Essa foi uma que eu não vi nada, eu vi pessoas, eu vi igrejas onde tinha funeral, eu fui para Kuno, que é onde o Mandela foi enterrado, assistir né, a cerimônia de enterro, assisti dentro da casa de um morador de Kuno, né, que era um vale, as pessoas ficavam vendo e o enterro acontecendo lá embaixo. Mágico, mas as pessoas. Né? Aliás, em qualquer lugar, pessoas fazem a viagem ser muito melhor ou muito pior. Ou podem estragar, né? E antes de você entrar no turismo religioso, né? Você trabalhava com outros assuntos. Para onde você gostava de viajar? Eu comecei adorando viajar para Disney, porque minha avó era guia turística e ela ia, desde antes de eu nascer, 2 ou 3 vezes por ano para Disney. Sua avó era guia turística? Olha aí. Não, barato. Sério? Dona Gelsa, famosa, todo mundo queria viajar com ela. Aí tinha aquelas coisas de câmbio. Você viajava de graça, porque você dava o dólar do oficial pelo paralelo, a agência ganhava no câmbio, você pagava $100 e viajava. Então eram viagens com mais de 100, 200 pessoas. E foi com a minha avó que eu fui a primeira vez e as 4, 5 primeiras vezes, sempre para esse destino Orlando, Miami, que era o clássico, né? Então, eu acho que foi o lugar para onde eu mais fui, e depois foi Paris, porque tudo que eu fazia tinha escala em Paris. Era obrigatório passar por lá. Vai para o Vietnã, tem escala em Paris. Fui para a Copa do Mundo do Japão e da Coreia, escala em Paris. Mas vai fazer uma escala em Paris, vamos ficar uns 2 dias em Paris. E assim eu fui aprendendo a falar francês, inclusive, de tanto que eu parava em Paris. Pingava lá. Depois fui morar lá. Gente, agora eu quero convidar os nossos ouvintes, você que nos acompanha, a conhecer a conta global na Travelex Confidence. Com ela dá para carregar até 6 moedas estrangeiras, pagar as despesas no exterior com segurança e com comodidade. Quer ir para Disney? Quer ir para Orlando? Quer ir para Roma? Pronto, gente, tá resolvido. Ela tá disponível em dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, libra, euro, iene. E o melhor de tudo, o cartão virtual é bandeira Visa, e Visa é aceito no mundo todo, então facilita ainda mais. Para abrir a conta é bem simples, você baixa o aplicativo da Confidence, câmbio, clica no botão Conta Global, não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção. Além disso, o IOF para carregar é de 1,1% somente, então é muita economia para você, além da facilidade. Então, vem para Travelex Confidence, o maior grupo de câmbio do Brasil. Quanto tempo morando na França? Somando tudo, foram 5 anos, porque eu morei 3 vezes, né? Fui, voltei. E o que você mais ama ou indica sobre a França? Saia de Paris, né? Porque o parisiense é meio intragável, né? Então você sai e o francês é legal. Então saia de Paris, é a primeira coisa, né? Imagem errada do francês só pro Paris, né? O parisiense está de saco cheio do turista, né? Então ele... Tá, né? Tem um movimento, assim, também em alguns países que a gente tem observado de tirar hostilidade, né, inclusive. Tem que ter consciência, né? O turista tem que ter consciência, porque às vezes ele acha que ele está num parque de diversões, mas é a cidade do outro. A Espanha está num movimento desse agora muito forte também. Tem alguns países, assim. Você já passou por alguma coisa, assim, de ser hostilizado? Não. Por ser brasileiro ou como turista? Não. Na Alemanha, quando eu morei na Alemanha, era muito incômodo, porque o alemão não se interessa, não quer saber de quem não fala alemão perfeito. Não adianta falar bem, tem que ser perfeito.
É um preconceito imenso. Então, isso era muito incômodo. Tem uma amiga que mora lá há 50 anos, fala alemão melhor que os alemães, mas como tem um mínimo de sotaque, ela é desrespeitada. Então, isso é muito incômodo. Em Berlim, tá? Especificamente na Bavária, eu não vi isso. Em outros lugares, não vi isso. A Alemanha, eu adoro a Alemanha, inclusive. Adoro voltar lá. Adoro voltar a Berlim também. Berlim é maravilhosa. Mas tem essas coisas. Mas não muito, não. Não. Eu acho que o turista... Então você se comporta pelo jeito, né? Não dá pra chegar... Diferentemente do que você faz no Brasil, você se comporta lá fora, então. Tudo que eu faço aqui, eu não faço numa viagem. Falando em fazer aqui, vamos voltar para o Brasil, um turismo religioso no Brasil, né? Como é que está o turismo religioso no Brasil? Existe mais de um polo? Ou a gente só fica em Aparecida? Como é que funciona isso? Para quem não quer sair do país, quem quer aproveitar esse turismo aqui dentro, como é que está funcionando isso? Eu não sou especialista em Brasil, a verdade é essa, né? Porque eu passei a vida fora, eu morei 18 anos fora, então eu voltei agora. Então, eu nem tenho essa resposta. Eu diria Aparecida é teu campo, né? Sim, continua muito cheio. É um turismo muito específico, né? Porque não tem mais nada além do santuário lá em volta. Então, as pessoas vão para ali, normalmente ou estão indo para São Paulo ou estão indo para o Rio. Não tem aeroporto também. Tem o Círios do Nazaré, leva 2, 3 milhões de pessoas para lá. Eu fui também, é muito interessante, mas é uma vez por ano. Eu não saberia dizer. No Brasil, infelizmente, não é o meu forte. E aí, falando de Brasil, a gente fala de deslocamento no Brasil, né? A gente tem a Localiza. Alugar um carro com quem mais entende de carros no Brasil é super fácil e rápido. Com a Localiza, você encontra o ideal do compacto ao SUV, sempre com uma frota nova e perto de você. E para ganhar ainda mais tempo, alugue o Fast Retirada Digital, onde você retira o carro pelo celular em até 5 minutos. Conte com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, México, América Latina. Localiza descomplica o aluguel e cuida de cada detalhe para que a sua próxima viagem seja incrível. Quase que eu me dei mal na Itália agora, que eu fui alugar o carro. A gente brasileiro está acostumado a não ter mais cartão de crédito. Sim. Não levei. Não funciona. Não, o italiano falou, sem cartão físico ninguém aluga carro na Itália. Aí eu falei, deve ser essa empresa. Eu fui trocando na Itália todas as empresas. Eu passei por Estados Unidos com a carteira digital. A CNH digital lá não aceita. Também tem que ser impresso. É isso. Dei essa de bobo aí. Mas aí o cara que estava comigo tinha lá um cartãozinho com um pouquinho de dinheiro, que ele não estava com muito dinheiro, mas passou. Era só a parte do seguro, não do pagamento. O pagamento ele aceitava de outro jeito. Mas o seguro... E, aliás, essa é uma dica. Em vários lugares do mundo tem que levar o cartão físico. Precisa. Tem que levar. Documento impresso também. Dificuldades em viagem. Você lembra, assim, de uma história mais marcante, de um perrengue maior? Vamos desconsiderar essa sua expulsão da faixa de Gaza, que aquilo é grave, né? Aí é uma questão política, exato, um monte de coisa. Exato. Olha... Maneiro de primeira viagem, jovem ainda, antes de ser trabalho, uma viagem que eu fui sozinho, de mochila, daquelas com 20 e poucos anos. Você estava falando de cartão de crédito aí. Hoje em dia é tão complexo e interessante, né? Eu tinha um cartãozinho de crédito que meu pai tinha me dado para essa viagem, mas tinha um limite baixinho. E eu estava viajando há 35 dias de mochila já e matou o cartão. E aí eu estava lá em Veneza, eu tinha que ir para Roma para pegar um avião e voltar para os Estados Unidos, onde ia ver minha prima, eu fui para cá. Mas assim, tinha que ir embora. E nos Estados Unidos eu me virava que tinha gente lá. E aí eu tô vendo, tô sem cartão, tô com um pouquinho de dinheiro, mas dá para tomar uma cerveja ainda. Vou tomar uma cerveja, guardo aqui um trocado, aqui era 5.000 liras, guardo e com isso aqui eu me viro. Eu chego no aeroporto e tchau, vou duro, acabou. Porque no hotel já tinha dado problema, tive que ligar. O último centavinho passou no hotel. Um hotelzinho meio pensão que eu fiquei lá. Daí depois de passar a madrugada acordado em Veneza, porque eu falei, não vou pagar, não tinha mais como pagar o hotel. Falei, vou ficar num bar bebendo. o trem é 5 da manhã, 4 horas acabou, eu vou embora. Mas o bar, todos os bares de Veneza fecharam, o último fechou 1 da manhã, me expulsou com vassoura varrendo o chão. E eu fui para a estação, eu e os mendigos em Veneza, ficamos ali morrendo de frio, carioca, só levou sobretudo a camiseta. Morrendo de frio. Finalmente peguei o trem, estava pago já, fui para Roma. Aí eu chego lá, na estação de trem eu falo para um taxista, que era o que tinha na época. Eu preciso ir para o aeroporto. Aí ele falou, mas qual aeroporto? Não, taxista nada, aqueles lugares de ônibus de aeroporto. Aí ele falou, qual aeroporto? Linate ou Malpensa? Eu falei, faço a menor ideia. Peguei a passagem lá, tinha uma MPX lá, tá bom, Malpensa. É isso. Aí ele falou, 30 mil euros, alguma coisa assim. Eu não entendi, ele falou em inglês, eu não sei porque ele falou rápido. Aí ele falou, 30,000.
Falei, puta que o pariu, não tenho 30 mil liras. Eu Mal comecei tem a pra tirar da cerveja, carteira, eu tirei 5, tirei 3, eu tinha 8, eu dei pra ele, tem aqueles 5 mil que eu escondi aqui embaixo. Eu falei, eu tenho 13, ele falou assim pra mim, mas eu tô falando 13,000 liras. Eu falei, mas não é 30,000, não, é 13,000. Não era 30, era 13. Então eu zerei a minha carteira. E consegui chegar até o aeroporto e fui embora sem um centavo. Gente. Não tinha cartãozinho que você novo bota, liga, também, né? faz crédito. Não tinha nada disso, né? Mudou muito. Não tinha aplicativo de nada, né? Então, essa foi uma delas, né? Cada hora uma coisa melhor que a outra. E aí, quando a gente fala, você falou que de Gaza você saiu, você foi forçado a sair, né? Você fez cobertura de guerra também, né? Sim. Como é que é cobrir uma guerra? Cara, assim, quando você chega na... Aonde você foi, né? Qual guerra você foi? Foi a Guerra de Gaza, 2014. Gaza. Eu tive lá na crise toda na Síria também, mas aqui eu fiquei mais intensamente foi Gaza. Síria foi forte também, fiz uma viagem de refugiados. Mas em Gaza foram 50 dias de bomba, mas assim, depois do segundo, terceiro dia você está acostumado. Nem você não acha mais que está acontecendo nada. O que é muito chocante, cá entre nós, né? A gente se acostumar a isso, mas né? a adrenalina te toma de um jeito... Você vai. O exército de Israel diz que você pode entrar nesse buraco aqui que eles estão indo. Quer ir com ele? Vai, vamos embora. Tem um túnel do Hamas, acharam aqui que entra, quero. Você entra. Aí aconteceram coisas, né? Passou uma vez um morteiro, que é um pequeno míssil, né? Que eles usam na fronteira, e é de curto alcance, passou na minha cabeça, assim, caiu do meu lado. Caramba. Qual foi a outra? Teve um dia que eu estava num lugar o dia inteiro. Falei com o cinegrafista inglês, o Jeremy, vamos ficar aqui, acampados aqui, a gente fica filmando tudo daqui. A gente estava vendo a guerra acontecendo na frente, escondido ali atrás de uma montanha, uns arbustinhos. Passamos o dia inteiro. No dia seguinte, a notícia: 7 militantes do Hamas saem de um buraco no lugar onde eu tinha passado o dia inteiro e matam todo mundo que estava ali. Caramba. Por um dia. Meu Deus. E assim foi, várias vezes por um dia, ou por um minuto. E uma vez Israel me jogou, um soldado israelense me atirou de propósito uma bomba de gás lacrimogêneo em cima de mim. Porque eles queriam expulsar a imprensa para fazer o serviço sujo, e conseguiram, né? Porque eles atiraram toda a imprensa fica zonza com aquele gás, tudo, mesmo com máscara. Eles fazem o que eles querem fazer, ninguém vê, aí registra. Fizeram o serviço sujo. E a gente estava se livrando do gás no carro, tentando tirar, todo mundo vermelho, tinha gente que estava sem máscara e tal. Então essas coisas. Na Turquia eu fiquei num hotel trancado com um grupo de manifestantes contra o Erdogan. E a polícia fez o seguinte, o pessoal entrou para se esconder no hotel, a polícia mandou fechar todas as portas do subsolo onde os caras tinham se escondido e saiu jogando bomba de gás lá dentro. Então eu entrei... Que loucura! Tava todo mundo, eu tinha uma máscara... Eu e o cinegrafista tinha uma marcha muito boa, então eu podia entrar em qualquer lugar. Era um cenário assim, todo mundo vomitando em convulsão, assim, 100, 200 pessoas esparramadas pelo chão de um hotel de luxo na Praça Taksim, que é em Istambul. Em Istambul. E aí, claro, em termos de reportagem, é uma puta na reportagem. Claro, você mostrar, por isso turca é uma denúncia, inclusive, né? Fazendo isso contra os manifestantes, mas teve gente passando... Nem sei se morreu, quando morreu, não me lembro mais também. Mas situação, assim, absurdamente terrível. E depois que você vivencia essas experiências, por exemplo, a da Turquia, por exemplo, você volta a esses países até para ter outras experiências, um outro olhar? Porque Istambul é incrível, de voltar não é? Agora, Istambul, uma das melhores cidades do mundo. Aliás, turismo religioso também, né? Porque aí você vê Mesquita e vê o cristianismo bizantino, que é maravilhoso. História fundamental no cristianismo. Foi um lugar que foi o centro do poder cristão. Tinha uma disputa, né, entre Roma e Constantinopla para qual era mais importante. Tinha 2 papas, em tese, né? Mas, na verdade, eles eram patriarcas. Então, maravilhoso. Durante o período em que você morou no Oriente Médio, você esteve em praticamente todos os lugares por onde Jesus passou. Sim. Por onde Jesus esteve. Como foi esse... O que isso despertou em você? E o que você recomendaria também para quem se interessa pelo assunto ou crê vivamente, enfim, e quer entender acima de tudo e compreender fatos também, que eu acho que é importante, aí você tem que escolher com quem você vai. Porque eu vivi muito tempo lá, então eu escutava muitos guias de diferentes
tipos, né? Aí você fala, ih, tá falando bobagem, você é desses? 90% das vezes. Sério? Ou mentindo descaradamente, né? É muito comum, foi aqui que Jesus... Foi aqui porra nenhuma. Impossível. Não foi aqui, você não sabe. É mentira. É porque a maioria vai a primeira vez, acredita no que ele falou e não volta mais, tá tudo bem, né? Pro guia tá tranquilo. Tem né? um que é assim, essa é clássica. Tem a mão de Jesus numa pedra, na 5ª estação da Via Crucis. Aí todo mundo bota a mão lá e aqui foi onde Jesus se apoiou e aqui ficou a marca da mão dele. Aí todo mundo acredita que aquilo... Claro que não é, óbvio que não é. Com o passar do tempo, aquela marca já saiu. Óbvio que não é. Aí tem um lugar que os muçulmanos controlam, que é a Igreja da Ascensão, que foi tomada por eles, e aí virou uma mesquita. Mas aí você pode entrar, eles te cobram uma pequena fortuna lá e falam, aqui tem a pegada de Jesus, que eu chamo de a pegadinha de Jesus, né? Que você pisa lá, você vê onde é que tem um pé, um formato de um pé na pedra. Porra, mas tá de sacanagem, né? Claro que não é. Ninguém vai acreditar a sério que isso, mas tá cheio disso. E até mesmo dizer que um lugar é sagrado, o lugar é importante dizer isso. O lugar é sagrado porque a gente faz ele sagrado. Se ele é histórico ou não, isso não muda nada para o sagrado, tá? Isso é importante, essa distinção, né? Então, por exemplo, existem 2 túmulos de Jesus em Jerusalém. Existe o túmulo do Santo Sepulcro da Basílica, que é desde o século IV, quando Santa Helena foi lá, considerado túmulo. Tem muitas razões arqueológicas para dizer que é. Mas no século XIX, os protestantes estavam cansados de não ter acesso a esse túmulo, porque ele é dividido entre outras linhas cristãs, e fizeram o próprio túmulo. Chamam de Jardim do Túmulo. E aí vem aquela historinha que está em vários lugares. Pode ter sido aqui, há uma grande chance, uma vez alguém, um livro tal, descreveu o lugar como sendo aqui, então a gente está aqui e tal. E não é ali. No outro até pode ser, eu acho até que é. Tá. Inclusive acabou de sair uma pesquisa, mais uma pesquisa mostrando indícios arqueológicos e tal. Mas tem vários lugares que não são, mas tudo bem. Eu sempre falo, gente, não se incomoda com isso não. Eu fui na casa de Maria. Só falta você me dizer. Só falta você me dizer que ali onde eu fui não era a casa de Maria. Maria nunca morou lá. Eu fui, tinha fila, tinha muita gente. Eu fui. Pagou pra entrar. Não me venha com outra história. A gente sente uma energia maravilhosa. Senti. Parece que Maria tá ali dentro quando a gente tá lá. As pessoas se emocionam verdadeiramente. É um lugar muito sagrado. É. Mas não é a casa de Maria. Maria nunca esteve naquela casa, nem tem como ter estado lá. É. Essa casa foi descoberta no século XIX por 2 padres franceses que estavam passeando, procurando onde seria a casinha da visão da freira Anne Catherine Emmerich, que era uma freira que tinha problemas mentais e que teve suas visões escritas por um padre e alteradas por um poeta. Não é. Ah, não. Não é, mas assim, eu fui lá, eu mostro, explico, e falo, gente, não tem problema. É sagrado do mesmo jeito. Você sente que a presença de Maria aqui, então é sagrado. É o que vale esse sentimento. Não tem a menor dúvida que é sagrado. Maria morreu em Jerusalém. O túmulo de Maria está lá desde o comecinho em Jerusalém. Tem indícios arqueológicos, históricos, documentação desde os primeiros séculos. Não tem sentido essa. É a mesma coisa da Maria Madalena que morreu na França. Não tem isso, gente. Mas a Maria Madalena francesa levou muito turismo para lá. E levou muita devoção também. Então funciona. Uhum. Na verdade histórica, não funciona. Devocional, é. É sagrado? Claro que é. Mas não é Complexo, histórico. né? E você que já foi muitas vezes para os mesmos lugares, você ainda sente algo diferente quando você vai nesses lugares? Ou de Sinto, tanto ir, para você sinto, já virou rotina? Sinto, porque não é só o histórico, tem uma questão que me toca muito, que é a questão humana. Uhum. Então, a gente é contagiado pelos sentimentos das pessoas que estão ali, por um lugar que tem quase 2.000 anos de história, e história muito relacionada à procura por transformação pessoal. Uhum. Eu não falo nem espiritual, eu quero dizer pessoal mesmo. As pessoas estão em busca de melhorar. Então, normalmente, a pessoa que vai, quem não é religioso pode ver aquilo como mais uma peregrinação, uma coisa de religiosos que vão rezar. Não, mas a pessoa está procurando alguma coisa. Quem viaja para um lugar sagrado como esse, ela realmente experimenta alguma coisa muito forte. E eu experimento isso na convivência com todas essas pessoas que estão ali.
no resgate dessa história. E outro, o meu interesse histórico é imenso, então eu volto e vou procurando respostas também para aquilo que eu estou pesquisando. Então tem vários significados. Eu sempre continuo querendo voltar. Você consegue desligar nas suas viagens a lazer dos aspectos históricos? Ou o seu olhar sempre fica buscando um pouco disso? Sempre. Sempre. Sempre tô ligando. Não, por isso que eu digo que eu adoro praia, porque praia não tem nada. E eu fico dentro da água o dia inteiro. Então eu já visitei praticamente todos os mares que eu pude ir no mundo e todos eles eu faço questão de entrar. Isso é uma regra minha. Se eu vejo uma água, eu tenho que entrar. A menos que eu não possa parar e entrar. Mas se eu puder, eu vou entrar. Pode ser um lago, um rio, eu quero entrar, qualquer água. Então, por que eu estava falando isso mesmo? Você desliga do... Porque você consegue desligar. Nesses momentos, sim. Mesmo no Mar Morto, por exemplo. É o melhor banho para mim. Eu adoro o Mar Morto. Mas aí tem aquela... Aí tem turista, né? Não era nem turista, é que eu sou tão carioca, malandro, de praia, que o que eu fazia sempre no Rio? A melhor coisa no Rio era entrar no mar, num tempo que era bem limpo, mais limpo que hoje. Eu entrava e abria o olho para ver o que estava acontecendo embaixo d'água. Ver se tinha algum peixe e tal. Aí o instinto, eu mergulhei no Mar Morto. Não! Abri o olho. Não! Foi uma chapa quente no olho. Que erro! Foram... sei lá, uma hora até começar a enxergar direito de novo. Mas ainda assim é o melhor lugar para mim, é o lugar mais maravilhoso que tem, porque não tem ninguém, não pode ir no lugar, aí sim, não pode ir no lugar que os turistas vão. Eu andava pelo meio do nada, entrava a pé, uns 20, 30 minutos de caminhada pelo deserto, aí você chega no vazio do Mar Morto, e aí sim. Aí vale a pena. Aí você encontra Jesus, porque ele pode ter ido lá, inclusive realmente eu acho que ali ele estava. E João Batista com certeza você vai encontrar ali. Porque era o lugar por onde eles passavam. Os essênios moravam na frente do Mar Morto. João Batista era essênio, que é uma linha religiosa judaica. Jesus teve contato com eles. E aí você está nesse mar ali, você vê a Jordânia do outro lado, aquele pôr do sol, às vezes, batendo rosinha nas montanhas da Jordânia. Já calma, né? Pô, não tem nada melhor. E fica... Não é nem tanto pelo boiar, sabe? Tem aquela lama que, na verdade, é formação de rocha, né? Que a gente está destruindo quando a gente brinca, né? Mas ela está se formando. Quando você vê as cores, cada cor é uma estação do ano. É um contato tão forte com a natureza, mesmo não tendo vida, que é sensacional. Os guias adoram dizer que está tendo vida no Mar Morto. Isso. Ixi, a essa. profecia está se cumprindo. Aí ele cita a profecia do Antigo Testamento, o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, não tem? É a mesma profecia, igualzinho. O conselheiro pegou do Antigo Testamento. Só que não é sertão, né? O Mar Morto vai ter vida, vai ter cheio de peixe, diz a profecia. Aí chega lá o pessoal, tá tendo peixe. É claro que tá, tem um laguinho aqui do lado, que não tem contato com a água salgada. Chove, o passarinho vai lá, pega o bichinho do outro lado, solta aqui, tá cheio de peixinho ali. Qualquer lago do mundo, qualquer poça do mundo vai ter. É a natureza, né? Mas não é o Mar Morto. E pra onde você tá querendo ir, que você não foi ainda? O que você não conhece, que tá nos teus planos de viagem? Cara, eu tive uma coisa com o Egito. Toda vez que eu ia, dava uma merda. E eu ia, inclusive, na queda do Mubarak, que estava tudo certo. Na hora que a gente ia comprar as passagens, que era o super momento, né? O Hosni Mubarak, lá na Primavera Árabe. Aí aconteceu a tomada do Morro do Alemão no Brasil. Todo o dinheiro da televisão foi para essa cobertura. Aí disseram, não tem dinheiro para ir para o Egito. Então, toda vez que eu ia, tinha guerra, tinha Estado Islâmico. Então, eu estou devendo o Egito, que é um absurdo, que é o lugar que eu já devia ter ido há muito tempo. Egito. Preciso ir amanhã pro Egito. Gente, sabe que assim, esse papo sempre me deixa morrendo de vontade de viajar. Eu fico assim, sabe quando você precisa viajar? E você, pra onde que falta aí? Gente, falta Japão, que eu quero pôr na minha lista. China, Egito. Eu quero ir pro Japão. Eu também quero ir pro Japão. Eu passei um mês na Copa lá, foi demais. Na Copa? Copa de 2002, eu cobri. Tá. Eu pensei na Olimpíada agora. Um mês no agora. Japão e um mês na Coreia. E aí, você curtiu muito? Demais. Eu quero perguntar, você não estava falando dessa parte da Ásia? Você não falou? Não, eu fui tudo isso aí. E aí? Eu adorei a Coreia. A Coreia não tinha nada de dorama na época, não existia. Não era a época, porque depois veio a explosão, né? Não era. Por outros aspectos eu gostei. Que povo maravilhoso. Era uma gente doce. Era um... Não sei, eles sabiam receber, gostavam de receber, eram carinhosos, afetivos, sabe? E um país organizado, tudo bonito, e tinha toda a história recente ainda, né, do investimento na educação, que tinha transformado o país, era um exemplo tão maravilhoso. E tem tudo, tem natureza, tem ilha. Só que o único problema da Coreia é que eu dormia no motel. Porque estava tão lotado por causa da Copa.
Então a gente foi meio de última hora, ou por último, não tinha. Então todo dia tinha papelzinho embaixo da minha porta de prostituta, eu ia acumulando lá da cama. Já tinha uma pilha de papelzinho de prostituta se oferecendo, né? Que era um motel todo rosa, neon, era o meu quarto na Coreia do Sul. Oferta e demanda, né? Copa do Mundo. Você explicar isso depois. Pois é, faz o quê? Né? Não fiz uso, pode dizer com tranquilidade. Gente. Bora viajar, sair daqui agora e viajar? Eu queria, mas hoje é quinta-feira, só pra te lembrar. Eu não ligo, gente. Já falei quinta, Eu já sexta, fiz sábado, isso domingo. algumas vezes. Qualquer dia. O quê? Sair agora e viajar? Hoje. Teve um dia que eu fui, na hora do almoço, eu falei, eu queria muito viajar. Vamos pra Londres? Vamos, falei pra minha mulher, vamos, agora. Vê o que tem aí. Tem, bora. Ela tava com uma amiga que tinha chegado, falei, desculpa, minhas férias. Não foi por causa dela, né? Mas tava lá, minhas férias, eu quero ir, eu vou agora, a gente vai hoje. Aí, em 2 horas, estava no aeroporto, tava em Londres. Isso é bom demais, né? A vida do rico é diferente, hein? Não, tô brincando, mas A tem vida um do pouco, muito né? rico é diferente. Não, tem tempos e tempos, tem momentos. na Não, vida. e de repente, você não precisa ser rico, você só precisa de um bom parceiro. A Hotéis.com, por exemplo, pode te ajudar a viajar pelo mundo todinho. E com o nosso cupom exclusivo, você tem um descontão na tua próxima hospedagem e transforma um dia ruim num dia de planejamento. É isso, gente. Então, acesse lá, hotéis.com. Não esqueça de usar o nosso cupom de desconto, tá bom? Conexão Viagem. Tem a parte boa também, você parcela em até 12 vezes sem juros. Porque melhor que viajar é viajar pagando menos. É Quanto que isso. esse cupom vai me dar aí? Ah, Ele vai te dar um bom desconto. um bom Você vai se surpreender. Não é percentual. É fixo? percentual, é Desconto. percentual. É? Você vai gostar, Tá, hein? quero me dar aí. Então, ó. Não tem um desconto conexão VIP, não? Ó. Olha, fica a dica aí, Pessoal, hotéis.com. hotéis.com. Conexão VIP específica para Eu nossos tava que nem você, convidados. Rodrigo. Uma época eu viajava tanto que eu só ganhava upgrade, porque tava com todas as milhares em todas as empresas em alta, né? Então você chegava... Você conhece você conhece o pessoal do avião, você conhece o pessoal do hotel. Não, assim. tem uma história legal. Você de novo, né? Mas aí não é bem o turismo afetivo. Calma que não é o que você está pensando. Eu me separei da minha primeira mulher muito cedo. Meu filho tinha nascido, tinha 2 anos só. E ela é mexicana, então ele foi morar no México com ela. E eu estava nos Estados Unidos nessa época. Então eu ia, fazia Nova York, Cidade do México, buscava ele e voltava. Fazia um bate e volta. Só que aí eu me mudei para Jerusalém. Então eu fazia bate e volta Jerusalém, Cidade do México. Caramba. E voltava em 26, 27 horas eu estava de volta. Meu Deus. Mas eu voltava com o mesmo crew lá, o mesmo piloto, o mesmo aeromoço. Eles já sabiam, você tá de... É o tempo que eles descansavam, você voltava com eles, Era né? 2 horas de terra. É. Eu dava a volta, passava Pegava o de volta. passaporte, pegava meu filho, voltava e ia embora. Que E ainda loucura. chegava em cima da hora, porque é o tempo todo do trâmite ali. Então eu fiz isso várias vezes, né? Enquanto ele não cresceu. Aí agora é o contrário, ele vem, mas ia e voltava. É isso aí. Vamos para o nosso bate-volta, gente? Bora lá. O bate-volta é assim. É rapidinho, é tipo isso. A gente pergunta rápido, você responde rápido, mas a gente sempre abre exceções. Somos flexíveis. Né? A gente não tem camisa de força. Vamos lá. Até porque a gente está nesse período mesmo. Vaticano em uma palavra. Cheio demais, mas é bom, muito interessante. É difícil andar lá dentro, né? Turismo apertado. Mas é imperdível. Imperdível. Tem que ir, eu acho que sempre isso, eu sempre digo, tem que ir bem acompanhado. Quando eu era mais novo, não valorizava, mas hoje eu valorizo o guia. O guia muda a sua viagem. Pode ser um guia local, pode ser um guia que vai no seu grupo, ele muda a sua viagem, faz ela ser muito melhor. Faz muito sentido. Posso atrapalhar ainda, já dar uma parada? Vamos nessa. O Vaticano, lógico, o catolicismo, mas vale o passeio para quem também não é católico? Ah, claro que vale. Eu acho tão bobo isso, a pessoa não vou lá porque não é da minha religião. Eu não vou a Meca? Não. Eu não vou visitar o santuário islâmico? Pô, claro que eu vou. Tem que ir. É a história da humanidade. É isso aí. Que mais? Um lugar sagrado para revisitar sempre. Eu já falei que era o Santo Sepulcro de Jerusalém. Tá. Santo Sepulcro de Jerusalém. Uma palavra que define o pontificado de Francisco. Político. O país com a melhor acolhida ao peregrino. Eu não sou peregrino quando eu viajo, né? Eu vou, nessas vezes que eu fui, foi para fazer aulas de história, né? Mas quando você é peregrino, a acolhida é muito boa sempre, porque os lugares são preparados. Normalmente, em lugares de santuário, as pessoas têm já uma inclinação a ser mais gentis por natureza, né? Então, a Itália é o melhor turismo religioso.
fosse só o religioso, tava bom, o gastronômico, tudo, a Itália né, é bom que é gente? pacote completo em Junta tudo no mesmo lugar. Que Então, maravilha. Itália 100%. Um símbolo da fé católica que emociona. Um símbolo da fé católica que emociona. O primeiro símbolo que vem é a cruz, não é dele que eu queria falar. Um símbolo. A hóstia me emociona porque é o encontro das pessoas. Eu gosto de comungar para estar junto das pessoas na missa, né, que vão ali, né? Eu gosto da comunhão porque realmente ela é um momento de comunhão. Legal. Um lugar sagrado que deveria ser mais conhecido. Um lugar sagrado que deveria ser mais aberto, a Arábia Saudita, para a gente poder ir a Meca sem ter tanto problema. Mais conhecido, Malta. Malta, o cristão que não conhece Malta não sabe o que está perdendo. Olha aí. E, é pouco E, aliás, divulgado, qualquer pessoa que não conhece Malta. Malta é um paraíso no meio do Mediterrâneo, praia para todo lado. Não tem um lugar que você tiver que você não tem como dar um mergulho no mar, e é bom e agradável. E tem só, por exemplo, a ilha onde São Paulo, apóstolo, naufragou no caminho de Roma, para ter um lugar histórico de cabeça. Mas tem inúmeras coisas interessantes. Boa. O maior desafio do novo Papa? O maior desafio é o peso de suceder Francisco. A dificuldade de ser Papa depois de um Papa tão amado, ainda que seja também... Subiu a régua, né? Mas por outro lado também tem muita controvérsia, muita crítica a ele. Mas tão carismático, esse é o desafio. Como é que eu sou o Papa agora, depois de alguém com tanto carisma? Difícil, né? Jerusalém em uma palavra. Cara, eu quase ia dizer em várias palavras a melhor cidade do mundo, mas eu já falei outras. Porque eu amei morar lá. Jerusalém, profundo. Fé digital, ameaça ou um caminho? Tudo que é digital é ameaça. Mas é bom pra cacete. Mas é ameaça. Fale mais sobre isso. Porque tá acabando com a gente, porra. A gente tá vendo que a gente não vai durar mais uns 200 anos, certo? Não sou eu que tô falando, eu tô falando também, mas eu tô concordando com algumas pessoas bastante qualificadas como o Bill Gates. A merda tá posta. O AI, inteligência artificial, tá substituindo o cérebro das pessoas. Eu escrevi um livro, ainda não publicado, chamado Outro Eu, que tem a seguinte tese. A gente começou a pensar como os computadores a partir do momento em que a gente começou a dançar a música eletrônica. Porque a gente não tinha mais um ritmo natural, como os nossos antepassados do batuque, e sim um ritmo que era ditado pelo tempo da máquina. Isso depois que a gente vai passando para o algoritmo, a gente já está parando de pensar há algum tempo, né? O algoritmo já pensa por nós em várias coisas. Com a inteligência artificial, a gente definitivamente tem um convite a nunca mais pensar na vida. De todo assunto, né? Então, se a gente não pensa, logo a gente não existe. Então, a gente está cavando a nossa cova. É isso? Eu não quero isso. Precisaríamos de um podcast inteiro, outro porque eu tenho então, ponderações a fazer. Disso, ó. Olha aí, ó. O Primeiro Imortal, a minha primeira ficção foi, também já não é a primeira, mas foi a primeira. Que maravilha! É um ser de 38 mil anos atrás, encontrado na Sibéria. Aqui? É um ser humano de 38 mil anos atrás que foi encontrado na Sibéria e há tanto interesse científico naquele corpo perfeitamente preservado que os cientistas começam a disputar e ele vai sendo levado pelo mundo. Então ele passa pela Romênia, pela França, pela Alemanha, tem americanos envolvidos. Ele vem à Amazônia, ou seja, é um viajante como nós, só que em outras condições. Boa, obrigado pelo presente. Demais, hein, santuário que todo mundo deveria conhecer. Fora do Brasil? Ou no Brasil, você que manda. Teu forte é fora, né? Vamos fora. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, Aparecida com certeza. No Brasil, eu escrevi o livro sobre a história do santuário de Aparecida, de Aparecida da Imagem. Mas Assis, hoje eu tô muito fã de Assis, eu acabei de voltar de lá, fiquei muito impactado. Se a questão é ir por um santuário pela razão religiosa, Assis é realmente encantador. Figura ou episódio do cristianismo que você ainda quer retratar num livro? Jesus na infância. Eu já estou escrevendo esse livro agora. Está escrevendo? Gente, você não para de escrever. Não, escritor que disciplinado. Você é muito disciplinado para escrever livros. Sim. E tem muita inspiração também. É o clássico 99% de esforço, né? Mas eu estou escrevendo sobre os anos perdidos de Jesus, que é um tempo que não se tem informação.
E eu desenvolvi uma tese baseada em realidade, em documentos. E estou construindo uma ficção para contar como teriam sido esses anos perdidos, dos 12 aos 30 anos de Jesus. A casa de Maria é onde nessa ficção? Não, tô brincando. A casa de Maria em Nazaré. Tá, obrigada. Mas a casa de Maria, a Maria morreu em Jerusalém. Tô traumatizado aqui, ó. Tô um golpe aqui. Para Éfeso, não fiquem com raiva de mim. Não fiquem com raiva de mim. Mas Maria não foi para Éfeso. Tá Quem bom. foi João. E ninguém sabe se foi o João apóstolo ou se foi o João evangelista, que não é o mesmo. Um item indispensável na sua bagagem. Uma câmera. Uma câmera? Eu sempre estou trabalhando. É. Trilha sonora que não pode faltar nas suas viagens. Você tem isso? Quando eu pousei na Europa pela primeira vez, eu botei o concerto de Aranjuez. Que eu queria pousar no momento quando o adágio está terminando. Que legal! Você pensou nisso? Pensei, Que legal! não, eu tava com algum CD daquela época, não sei se era um Walkman, o que era. Eu falei, cara, tá quase chegando, deixa eu botar no lugar aqui, eu quero pousar com esse momento da música. O futuro da igreja é? Eu acho que uma instituição que viveu 2.000 anos, sobreviveu 2.000 anos, vai sobreviver muito tempo ainda. O futuro é indefinido, porque a humanidade está mudando muito, mas eu acho que é um futuro ainda longevo. Contar a história do cristianismo é? Interessante demais. É interessante demais, porque você descobre tanta coisa. E eu adoro desvendar mitos, né? Eu sou Já percebi. Mythbuster, né? Então eu adoro quando eu falo, sabia que não podia ser isso. E descubro uma explicação plausível para alguma coisa que foi transformada numa história lendária. Então, toda vez que eu consigo comprovar que algo não é... Que aquilo que a gente sente que não é verdade, não é mesmo, e tem uma explicação melhor do que aquela, é maravilhoso. Mas isso não quer dizer... Eu não estou nunca tentando desfazer a história da religião, os mistérios da religião. Não é isso. É aquilo que as pessoas vão criando com o tempo, inventando historinhas aqui e ali. Eu adoro desvendar isso. Não é um estraga-prazer. É um pouquinho, que a sua casa de Éfeso, por exemplo, você ficou triste. Nossa, completamente. Você foi enganado. Rodrigo Alvarez, que papo delicioso. Já deixo aqui acabou? o convite. Já deu uma hora, é muito rapidinho. Já deixo o convite para Cadê você o uísque, voltar. cerveja? Não chegou nada. Então, não é água benta. É porque a gente está na classe econômica, é isso? Tem isso também. isso. Na próxima à medida que a gente for ganha upgrade, né? evoluindo... Na próxima ganha upgrade. Isso, pronto. É porque é legal quando você conversa com a pessoa, você já sabe se ela foi na business ou na econômica, se ela fala o que serviram para ela, né? Não, porque aí eu sentei, minha mulher pegou a champanhe, já sei. business, né? Então, no caso... Aqui não. Que foi uma água isso. mineral. Por enquanto, é o começo. Geladinha. Mas água é bom. Aliás, água sempre ficando carregando uma garrafinha. Então, sabe? precisamos, Aliás, indispensável, né? Rodrigo Alvarez, jornalista, comunicador, especialista em história do cristianismo, comunicador, apresentador, tudo, escritor. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigado. O convite para a Obrigado, próxima. Mais sucesso para vocês ainda. Obrigada Obrigado. demais. Gente, obrigada pela companhia, obrigada pela audiência em mais esse episódio do nosso Conexão Viagem, o Conexão Viagem que tem a direção, roteiro, produção, tudo mesmo com ela, Marcela Coimbra, a Josiê Alves e a nossa stylist cuida do nosso figurino, Cássia Avela da nossa maquiagem, Rodrigo Possato, valeu por mais essa, hein? Obrigado, Sheila. Obrigado, Rodrigo. Mais um episódio do Conexão Viagem. Agradecer também a Clover, que faz umas camisetas de viagem também. Gente, tão lindas. Tem um tema diferente pra gente. Agradecer Blue Space, nosso estúdio, que a gente tá aqui localizado na Vila Olímpia, né? Um estúdio novo, primeira vez que a gente tá gravando aqui. E agradecer você de novo, até quinta-feira que vem. Nosso canal no YouTube, Conexão Viagem. Clica lá, se inscreve. Toda quinta uma novidade. É isso, gente, ó. Obrigada pela companhia, um beijo e até o próximo Conexão Viagem.